Dando continuidade à nossa série de programas sobre a ditadura do capital, neste programa falaremos sobre a crise alimentar mundial. A crise mundial dos alimentos é um fato que se aprofundou ao longo dos anos e vem se tornando cada vez mais grave e ganhando destaque nas mídias. Os alimentos estão mais caros e, no mundo todo, o tema deixa autoridades em alerta e esquenta debates em torno das possíveis causas para a escassez de comida. O acesso à alimentação é um dos direitos fundamentais consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Por isso visitamos a terceira Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Norte, com o tema Alimentação Adequada e Saudável, Direito de Todos. O Conselho Nacional, há muitos tempos, já vem se manifestando sobre a crise mundial. Ela é uma crise muito séria, ela tem algumas características do sistema alimentar mundial que provoca essa crise que precisa ser revista. Em termos globais, nós temos insistido na necessidade de enfrentar a ausência de instituições capazes de lidar com essa crise. O Brasil é um ator importante no mundo nesse aspecto. Somos um grande exportador, mas o Brasil não deve atuar na crise alimentar apenas para aumentar os seus ganhos como exportador. Ele tem que continuar sendo o país que tem colocado na agenda internacional como que essa crise e a elevação dos preços afetam um grande número da população do mundo, geram fome. O Brasil se converteu no maior consumidor mundial de agrotóxicos. E os agrotóxicos têm danos ambientais e para a saúde humana já bastante comprovados. Então o Conselho tem insistentemente se manifestado contrário a esse modelo, pedindo ao governo que regulamente. Nós precisamos levar uma educação alimentar até a cozinha, porque comer é um ato político. Eu escolho o que eu vou comprar no supermercado e o que eu vou pôr no meu prato. E nós precisamos desenvolver um instrumento no nosso Estado de tal forma que cada pessoa ela tenha aversão ao transgênico, aversão a alimentos que usam agrotóxicos para o seu bem-estar. Não é um boicote econômico, mas é um boicote em favor da sua própria vida. A conferência, ela está avaliando os programas de governo federal e estadual, ela vai fazer propostas e vai diagnosticar ameaças que existem para que efetive o direito humano à alimentação adequada. Esse é o objetivo desde o governo Lula, agora continua na presidenta Dilma, no sentido de garantir a segurança alimentar e nutricional, mas numa visão ampliada. Ou seja, de que segurança alimentar e nutricional, elas têm que estar envolvidas numa visão de mundo, numa visão de um projeto de desenvolvimento que garanta qualidade de vida, que garanta que você tem que discutir como é que os alimentos são produzidos, quem os produz, que tipo de alimentos que a gente produz e come todos os dias. A escassez de fome, em geral, afeta um grave número de pessoas. Cerca de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo e 150 milhões de crianças estão subnutridas, ou seja, uma criança para cada 3 no mundo. Vários fatores contribuem para essa situação, como explica a professora Simone Rosendo. Em 2008, o diagnóstico que nós tínhamos, uma das questões eram problemas climáticos, né? Nós tivemos um problema climático no Brasil bastante forte por conta das secas, né? Na região da Austrália também. Esse é um fator, né? O segundo fator estava ligado à produção, à crise do petróleo, né? E a maior produção de combustível que tinha como derivado, como matéria-prima, o milho. Então, você tem o deslocamento de um produto que é alimento para a produção de energia, né? Esse também foi um fator extremamente importante e que abalou a crise e que deu origem à crise mundial. Mas você tem questões específicas também em cada país, por exemplo, e que são muito pouco tratadas.
No caso do Brasil, quando a gente lê todas as matérias sobre a crise mundial, a gente vê, por exemplo, poucas referências à diminuição das terras de lavoura, né? Dando lugar, por exemplo, à pecuária extensiva, né? O aumento das áreas de cana-de-açúcar, né? Tem um outro fator que é bastante ainda controverso no Brasil, que é a extensão das áreas para a produção de biodiesel, né? E isso não é novidade agora, né? Mas é o aumento dos custos de produção. Então, você tinha um custo de produção até há 10 anos atrás, o agricultor gastava 30% a 40% para produzir o alimento, né? Hoje, os custos de produção variam na ordem de 60%. E para a gente falar um pouco mais desse tema tão importante sobre a ausência, né, de alguns dos alimentos aí que está causando essa grande crise, e também falar de como esses alimentos são produzidos e às vezes o mal que traz, que é o caso da utilização dos agrotóxicos, a gente convidou o Cícero Araújo, que é militante do Movimento Sem Terra aqui no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigada, Cícero, pela sua presença em nosso programa. Cícero, as pessoas têm pouca ideia de tudo que está envolvido no fato do alimento chegar à sua mesa, né? E, inclusive, algumas pessoas sequer têm esse direito deste alimento chegar à mesa. Mas elas acabam sentindo quando dói no bolso, por exemplo, quando os preços estão altíssimos, que é uma coisa que a gente vem observando ao longo do tempo, uma alta muito grande no preço dos alimentos. Você acha que isso tem a ver com o fato do mundo tratar os alimentos hoje como uma mercadoria qualquer, sem considerar, por exemplo, esse direito das pessoas de se alimentar? Ou seja, não existe uma distinção entre um bem necessário e um bem supérfluo. Como é que você vê hoje esse conceito do alimento hoje no mundo? A verdade é que a população está comendo alimentos envenenados, né? E quando não, a classe média, que geralmente compra o alimento orgânico, que é caro, e a população de baixa renda não tem acesso, né? Bom, as prateleiras estão nas prateleiras mais altas dos supermercados, esses alimentos chamados orgânicos, né? Que são alimentos com ausência do agroveneno, do agroquímico, né? Isso gerado por um modelo de agricultura baseado no monocultivo, né, baseado no uso intensivo de agrotóxico e principalmente no acúmulo e no lucro desenfreado, né. O Brasil hoje é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Essa questão que você falou, inclusive, né, sobre esse modo de cultura que é da monocultura, né, em que grandes latifúndios, é colocado também por alguns especialistas como um dos motivos de existir uma grande crise alimentar no mundo, né? Eles dizem, inclusive, que não apenas isto, falam sobre a transformação dos alimentos em commodities, onde o capital financeiro investe no alimento, porque quanto mais alto o preço dos alimentos, mais retorno, né, eles teriam assim desse investimento financeiro. Fala-se também sobre a alta do petróleo, em que as pessoas até nossa, o que o petróleo tem a ver com o alimento que chega na minha casa, né? O próprio os eventos climáticos, né, a situação que às vezes destrói algumas lavouras, coisas desse tipo, desvios de cereais, né, para ser feita a questão de combustível, biodiesel, enfim, colocam uma série de fatores, né, e inclusive o aumento do consumo no mundo para essa crise alimentar. Qual desses pontos assim você sente vontade para dizer que é realmente um dos mais que de fato afeta nessa crise alimentar mundial? O que você poderia falar assim que você queria destacar, ou então se você quiser falar um pouquinho de cada um também pode ficar à vontade. Bom, como você falou, né, nós estamos vivendo um período de crise alimentar, né, e também que é consequência de uma crise financeira do sistema como um todo. E essa crise ela vem por esse conjunto de fatores. No campo nós temos o avanço do capital sobre a agricultura cada vez mais forte, né? E aí
terras que eram antes destinadas à produção de alimentos hoje estão destinadas à produção de eucalipto, de etanol, né, das chamadas oleaginosas para a produção de agrocombustíveis. No caso da segurança alimentar, que a gente chama, foi definido como direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Alimentos de qualidade, né? Mas assim, a gente falou aqui no início do programa sobre a questão dos agrotóxicos. A utilização é cada vez maior para a preservação dessas lavouras, né? O que você fala sobre isso? Qual é o principal problema dessas substâncias, né? O que isso causa na vida das pessoas? E é realmente preciso utilizar essa substância? Qual é uma alternativa a isso? O que você fala sobre essa questão? Bom, nós estamos falando que é necessário haver a segurança alimentar, né? As pessoas tenham acesso aos alimentos, que aí nem todo mundo tem, né? Segundo dados do governo, só no Brasil são 20 milhões de brasileiros que não têm acesso, né, a alimentos adequados. E também estamos falando de uma soberania alimentar, né? O que é isso? São as terras, né, nas mãos dos agricultores para a produção de alimentos saudáveis, né? Isso vai de contraponto ao modelo de agricultura que é financiado, né, pelo governo e que está na prioridade do governo do Estado brasileiro, né, que é o agronegócio, que este não tem servido até hoje para produzir alimentos, né. Um dos causadores dessa crise alimentar, né, um dos causadores da perda da segurança alimentar, né, da população em geral, sobretudo mais pobre. Né? E é um modelo que tem muitas contradições. A principal delas que nós estamos apontando é o uso de agrotóxicos, sim. Né? O que é agrotóxico? São venenos que são jogados na agricultura, na lavoura. E aí o problema é que não é só o grande agricultor que produz com agrotóxico. O pequeno agricultor, o agricultor familiar, infelizmente também produz, né, com agrotóxico. Por quê? Porque ele foi induzido a comprar um pacote tecnológico, né, para a sua produção. Né? Que se utiliza essa questão. Mas é uma questão de saúde, não é verdade, Cícero? Inclusive tem uma campanha recente com o nome Agrotóxico Mata, né? O que vocês pretendem alertar a população sobre essa campanha? Porque se fala muito sobre saúde, né? Vamos consumir alimentos, verduras, frutas, né? Legumes, e as pessoas tendem a achar que isso seria algo realmente saudável. E hoje, né, essa insegurança existe. Mas o que fazer? Assim, o que a campanha está colocando de como alterar essa realidade? Quais são os pensamentos de vocês a respeito disso, as saídas? Pois é, a gente está com a campanha nacional, né, e tem até se expandido pela América Latina também, que é a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Né? E aí ela está falando que agrotóxico mata sim. Né? São diversos relatos, diversos casos, né, de diversos laudos médicos mesmo de cânceres causados pela contaminação, né, de agrotóxico nos alimentos que são ingeridos pela população, né, de doenças que são causadas pelo manuseio direto com o agrotóxico, né? E aí quem manuseia esses agrovenenos geralmente são os agricultores que são obrigados a utilizar o agrotóxico na sua plantação, numa lógica de produzir mais. A alternativa que nós estamos indicando é a agricultura familiar e camponesa, que produz alimentos saudáveis, né, e pode produzir em grande quantidade também, né, desde que receba o apoio do Estado. Né? Hoje a agricultura familiar ela é responsável por produzir 70% do alimento, né, que vai para a mesa do trabalhador. Né? Então é ela que salva a economia interna, ela que salva, né, o Brasil.
Tá certo. Cícero, eu lhe agradeço pela sua presença, por ter esclarecido bastante coisa interessante, e a gente espera que você tenha gostado e tenha compreendido um pouco mais do que está envolvido com essa questão do alimento na nossa mesa. Até a próxima terça-feira.